Olá, boa quarta-feira a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Este é o primeiro de uma série de programas que nós iremos produzir para a internet. E essa semana com a força de Fred Sonorizações. Um obrigado ao amigo Ives pela força, ele que nos ajudou aqui com a parte técnica essa semana. E conosco o delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Canela, Vladimir Medeiros. Aí que eu me refiro, delegado. Obrigado por estar conosco aqui na redação da Folha. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, fico feliz. Legal. Delegado, a gente nota hoje a empatia da comunidade de Canela com a Polícia Civil, né? E não só da comunidade com a polícia, mas também a polícia com a comunidade através de uma série de ações sociais, né, educativas que a polícia realiza. A gente fica muito feliz com isso e eu quero fazer a pergunta, qual foi o motivo da escolha da cidade para morar e trabalhar? São cerca de 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos de Canela, né? Bom, primeiro para dizer que para nós é um orgulho poder ter essa interação com a comunidade e saber de fato, primeiro, que a comunidade de Canela confia na Polícia Civil e da mesma maneira a Polícia Civil sabe que pode contar com a comunidade. Eu já tenho praticamente 4 anos aqui em Canela, escolhi a cidade por razões pessoais, questões familiares e claro, por todo o atrativo que Canela tem. A gente sabe que recebe pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, então é certamente um lugar muito bom para morar. Fui muito bem acolhido aqui, minha família também. Legal. A sua esposa, a delegada Fernanda, que aliás foi tema de uma reportagem nossa 2 semanas atrás, né, das múltiplas facetas da mulher, uma foto atirando de fuzil, a outra dançando balé. Ela é delegada da vizinha cidade aqui de São Francisco de Paula. É legal, como é que é essa relação, assim, o casal, delegados, cidades vizinhas, é legal isso? É bom, claro que todo casal se complementa, né? O marido e a mulher, e a gente pode, além das questões nossas pessoais, de família, também auxiliar mutuamente um ao outro em relação às questões do trabalho. Rola uma troca de informações? Bastante. Não acontece aquele negócio assim, Fernanda, eu preciso uma informação de um suspeito que mora em São Chico. Não, tu não colocou o quadro, aquele que eu pedi na sala, não vai ter informação para ti, isso não rola? Isso acontece, mas a gente tenta evitar. Não, brincadeira. Na verdade, claro, isso facilita a comunicação das duas delegacias, mas claro, a gente tem que separar também o que é questão pessoal e questão profissional, mas é muito tranquilo essa relação também. O senhor tem alguma aptidão artística, igual a delegada Fernanda, ela faz balé? Tem um delegado em Concórdia, Santa Catarina, tem um delegado que é ex-integrante do Polegar, que é aquele grupo dos anos 90. Não fui integrante do Polegar e não tenho aptidão musical. Faz cerveja? Nenhuma. Faço e gosto de beber também. Faz cerveja, mas gosta mais de prender bandido, beber cerveja ou fazer cerveja? Olha, quando acontece uma prisão, geralmente é o fim de um trabalho, de uma investigação, então isso, claro, dá um prazer muito grande. Mas também é bom que a gente possa ter os momentos de lazer, beber uma cervejinha com moderação, quando eu não estou trabalhando, quando não estou de plantão, quando não vou dirigir, também me faz bem e é importante também para a saúde mental poder ter esses momentos de descontração. Claro, todos nós. Falando sério agora, tá? Quem já fez, principalmente o pessoal da imprensa, que já fez uma coletiva com o delegado Vladimir, né, ou acompanhou alguma cobertura nossa, já se deparou com a famosa expressão que eu poderia dizer que eu acho que é a expressão que o delegado mais usa. Não refiro nomes. A editoria de polícia, doutor, isso invariavelmente em vários veículos de comunicação, mas principalmente aqui na Folha, eu diria que é a nossa principal editoria. Por quê? Porque é um tema que interessa a comunidade. Então a gente nota tanto no nosso impresso quanto no nosso online, principalmente no online, onde a gente consegue medir essa audiência, que a polícia interessa muito a comunidade. E como a internet e as redes sociais trazem para a gente essa interação com quem nos consome essa notícia, não é raro a gente ver expressões: pô, mas mostra a cara, por que o bandido está de costas? Por que não dá o nome para a gente saber quem é que é esse cara? Então, não refiro nomes, a gente já está acostumado, né? Eu acho que depois de 3, 4 anos aí de entrevistas, o pessoal da imprensa já nem pergunta mais o nome, porque sabe que não vai levar. Mas para a comunidade entender por que a polícia não divulga os nomes dessas pessoas que são presas, eu acho que é uma pauta interessante para a gente tocar nesse ponto, e por que as fotos são de costas. Fazendo uma ressalva que quando nós, impressos, estamos na cobertura, a gente fotografa mesmo, né? Mas a polícia, quando nos passa essa informação... Perfeito. Essa é uma questão que é bastante questionada, e a gente compreende, claro, o lado da comunidade.
A gente primeiro sabe que as notícias policiais interessam bastante a comunidade, porque dizem respeito à questão de segurança, dizem respeito ao que a gente tem talvez de mais importante para nosso convívio aqui em Canela. Mas claro, quando a polícia não divulga nomes ou fotos de presos, ela faz não por uma opção, não é opção do delegado, não é uma opção da polícia em querer divulgar ou não. Isso é uma obrigação que decorre da lei. A lei obriga que não sejam divulgados nomes, identidades, fotos de sujeitos que estão sendo investigados, que estão sendo presos. Basicamente, o que nós temos é previsão na Constituição dizendo que ninguém é considerado culpado até que termine um processo, a presunção de inocência, por assim dizer. Então, isso impõe que somente ao final de um processo, e lembrando, a prisão é no início de tudo. Quando a gente tem uma investigação, ainda é o princípio. Depois da investigação na polícia, pode ter um processo na justiça e, ao final, eventual condenação. Aí sim se poderia fazer uma divulgação em relação aos nomes. Então, por conta dessa presunção de inocência, é vedado, é proibido que as polícias divulguem nomes, identidades e fotos. Não é uma opção nossa. Claro que a intenção da Polícia Civil sempre é estar divulgando os fatos, dando visibilidade ao trabalho que a gente desenvolve, de certa forma prestando contas à nossa população, à nossa comunidade, mas sempre contando com o entendimento de que nós não podemos divulgar nomes. Mais ainda, na medida em que eventualmente é divulgado um nome, uma foto, a polícia pode estar sujeita a um processo judicial de indenização por conta daquele sujeito que se sente prejudicado. Eu, delegado Vladimir, sem referir nomes, sem divulgar, tu mesmo está dizendo isso, já tenho complicações legais, porque um advogado, advogado de algum cliente vem com processo, algum cliente. Então imagina se eu divulgasse, seria muito maior. A comunidade tem que compreender, não é, claro, nossa intenção está protegendo alguém, muito pelo contrário. O trabalho da polícia, especialmente em Canela, que é onde eu posso dizer, é muito sério no sentido de ser igual para todos, de ser rigoroso também. Então, se essas divulgações não acontecem, é simplesmente porque a lei não permite. Quanto tempo de polícia, doutor? 7, 8 anos. 7, 8 anos. Qual a sua principal prisão? Se tivesse que eleger aquela assim, essa foi a minha prisão. Olha, eu não saberia dizer se tem alguma principal, mas existem algumas investigações que são mais longas, mais difíceis. Eu tenho algumas operações policiais que deram resultados, operações maiores, e eu não saberia dizer uma prisão principal, não. Não tem como escolher uma. Não. Legal. E na sua opinião, qual é que é o diferencial da Delegacia de Polícia de Canela? A gente aqui na Folha acompanha de perto esse trabalho, né? E no nosso destaque Folha a gente já teve aí a oportunidade de premiar 3 vezes a Delegacia de Canela como a entidade que o canelense mais confia. E para nós isso é muito forte, porque a gente colhe essas entrevistas na rua, né, e vê que realmente a comunidade indicou a Polícia Civil. O que o senhor vê, qual é o diferencial da DP de Canela? Eu sempre digo que eu tenho muita sorte de ter assumido a Delegacia de Canela com a equipe que eu tenho. Eu digo assim, de maneira muito franca e muito aberta mesmo, que o resultado que a Polícia Civil tem em Canela é fruto do empenho e do sobreesforço dos policiais civis que trabalham na delegacia. Precisaríamos de mais. Como está esse efetivo hoje, se o senhor fosse classificar essa questão? Abaixo, Estamos a 80%, do que 70%? Legalmente previsto cerca de 50% do que a lei prevê. Metade. Temos metade dos policiais que por lei deveríamos ter. Então eu digo assim, se os resultados hoje acontecem, de fato acontecem, a gente tem elevadíssimos índices de esclarecimento em homicídios, nós temos em fatos graves também prisões, operações, tráfico de drogas, muitas prisões, a delegacia está organizada, o prédio foi reformulado,
Muito disso passa pelo sobreesforço dos policiais que ali estão. Aqueles que, além das obrigações legais, continuam fazendo em horário de expediente, sem descanso, muitas das vezes abdicando do tempo que teriam com as famílias ou, como eu disse, para descanso. O que nós podemos assim traçar? O que é o nosso principal problema hoje? Se nós tivéssemos assim que eleger um problema em Canela em relação ao crime para combater... Perfeito. Eu respondo que é a questão do tráfico de drogas e toda a criminalidade que a partir do tráfico é criada. Mas eu poderia dividir basicamente em dois grupos, os fatos mais graves e os fatos menos graves. Em relação aos fatos mais graves, que seriam homicídios, latrocínios, os roubos graves, aqueles com arma de fogo, imagina o sujeito chegar em casa estacionando o carro e alguém com arma de fogo. Então esses crimes mais graves, a incidência aqui em Canela é muito baixa. Nós temos, comparando com cidades parecidas, cidades próximas, até com cidades maiores, nós temos índices baixos de ações de usuários crônicos, especialmente de crack, que para poder bancar o vício, para poder comprar a droga, entram na criminalidade para praticar pequenos furtos, arrombamentos em veículos, arrombamentos em residências. Existe algum dado assim, olha, nós temos de 100% da droga que circula em Canela, X% é crack, X%... Se consegue medir isso pelas apreensões? O grande problema, conseguimos. Mas assim, em termos gerais, que eu posso dizer que o grande problema nosso em relação às drogas ilícitas é focado no crack. O que gera a desestruturação familiar, o que gera depois impulsionar esse sujeito que é usuário de drogas para a criminalidade, isso está sempre relacionado com o uso de crack. Transformar esses usuários, como eu digo, em zumbis. É a morte em vida, porque o sujeito fica de uma maneira tão forte viciado na droga que nada mais na frente importa, nada mais na frente eles enxergam. 1 grama de crack chega a ser fracionado em 8 pedras. Uma pedra vendida a R$5. Um usuário de crack pode utilizar por dia 10, 20, 30, 40 pedras de crack, isso no mesmo dia. Então, para pagar 30, 40 pedras, haja dinheiro. Da onde que vem esse dinheiro? De furtos, de roubos. Então, o tráfico de drogas fazendo que essa criminalidade seja aumentada. O município ele tem condições de tratar esse exército de craqueiros que a gente tem hoje? Estima-se o quê? 200, 250? Eu diria um pouco mais. Mas deixa eu dizer, o mais importante é que nós entendamos que, claro, a polícia tem o papel lá na ponta de fazer, claro, prisão de traficantes, detenção de usuários, apreensão das drogas e tirar de circulação. Mas, evidentemente, para esse problema chegar a esse ponto, muita coisa antes falhou. Muita coisa antes falhou, inclusive por parte dos poderes públicos, por parte dos entes públicos. A questão também envolve educação, também envolve saúde, também envolve assistência social. E esse sistema como um todo não tem funcionado. Não tem funcionado aqui no município, não tem funcionado em lugar nenhum, né, do país. Outros locais, investimento. Embora o investimento que se faça na prevenção economiza 90% daquele valor que vai ser depois gasto. Assim como é na saúde, né? Assim como na saúde tu previne e não gasta no tratamento, na droga sim. Isso também é uma questão de saúde. Longe da minha posição querer passar a mão na cabeça do usuário. A Polícia Civil aqui também atua em relação ao tráfico, em relação ao uso, apreensão de drogas, tirar essas drogas de circulação, mas é importante que nós tenhamos essa visão de que a questão das drogas também é questão de saúde. A gente tem um vídeo do delegado em ação com a GoPro no peito, se eu não me engano foi uma cana em São Chico, eu não quero me lembrar, né? Correndo para fazer a prisão e tal com a GoPro, parecia uma cena de Doom, até eu brinquei na época, né, que quando a gente recebeu o vídeo. Essa tecnologia está ajudando hoje o trabalho da polícia, isso protege o policial. Eu lhe digo que teve aquela outra prisão aqui no assalto à relojoaria, no centro de Canela, onde o pessoal da brigada e o pessoal do POI está também com a câmera, né?
e toda a ação policial é gravada. Isso ajuda o policial, isso protege o policial. Como é que a tecnologia está mudando essa questão de fazer o trabalho da polícia? Bom, claro, a tecnologia tem cada vez mais avançado e está presente na nosso dia a dia, e em relação à atividade da Polícia Civil, isso claro que não é diferente. Então, assim, primeiro, a tecnologia nos auxilia muito como ferramenta de investigação, porque para que eu consiga fazer com que um criminoso seja preso, responsabilizado, ao final condenado, esse trabalho de investigação, que é o que a Polícia Civil faz, ele tem que ser muito técnico, muito qualificado, e as ferramentas de tecnologia nos auxiliam muitíssimo. Então, por esse lado. Segunda questão, quando eu tenho equipamentos de gravação, esses equipamentos nos auxiliam também para fazer prova, porque quando eu entro numa residência para fazer busca por drogas, por exemplo, eu estou com a GoPro no peito, eu estou com o GoPro no ombro, a equipe toda, ou com celulares. Hoje o uso do celular facilita muito. Eu tenho também essa prova sendo produzida para dentro do inquérito, para dizer assim, olha, entrou na casa, está aqui o vídeo, está aqui na gaveta a droga sendo apreendida. Então, se aquele criminoso for alegar que não estava, está ali a prova, nesse aspecto também nos auxilia. Terceiro ponto, pelo que eu entendi, tu citaste, no sentido de proteger o policial, por exemplo, para que não digam que houve um abuso. De certa forma, isso também, claro que nos auxilia, embora eu diga assim, diga muito tranquilo, e a comunidade de Canela conhece o trabalho da Polícia Civil, eu posso dizer, nós não temos esse tipo de problema de presos reclamarem de abuso da Polícia Civil, sabem que não existe. Se forem alegar isso, não cola. O Ministério Público, Poder Judiciário vão avaliar eventual denúncia, tenho certeza que vão verificar que se trata de questão infundada, mas também poderia auxiliar nesse sentido de proteção da atividade policial, sem dúvida. Ainda nessa linha que a gente vem falando do que a gente colhe de feedback dos nossos internautas, a polícia prende, a justiça solta. O senhor ouve muito também isso? Porque sim, a gente escuta bastante aqui no ambiente da redação. É verdade. Isso é verdade, sim, porque, primeiro, porque a polícia tem prendido muito. Mas é verdade em termos, e a gente precisa entender essa figura do a polícia solta, a polícia prende, a justiça solta. Hoje, primeiro aspecto, a lei determina que, havendo uma prisão em flagrante, é o delegado de polícia quem decide. Então, a brigada militar, o policial da delegacia prende alguém na rua, leva para a delegacia, quem decide é o delegado. Então, digamos que o delegado, naquele caso, determine a prisão e encaminha para o presídio. Diz a lei que, num segundo momento, esse sujeito só vai poder permanecer no presídio se alguns requisitos estiverem preenchidos. Ou seja, a lei diz que só vai permanecer se houver a necessidade, se ele solto pode oferecer risco, dependendo dos antecedentes, dependendo do caso. Então, existem uns requisitos. E aí, quem faz essa análise no segundo momento, no primeiro momento é o delegado, no segundo momento é o juiz. Se o juiz analisar estes elementos e esses requisitos e verificar que no caso ali específico não estão presentes esses requisitos, o juiz solta. Então, assim, claro, a polícia prende e o judiciário solta. Nesse caso é verdade. Por conta do quê? Do que a lei determina. Existe muito retrabalho em Canela? Antes, só para a gente entender, é claro que nesse segundo momento depende de como é a visão ou de qual rigor o juiz ou a juíza que analisa o caso tem. Então, se eu tenho um juiz mais rigoroso, tende a manter mais preso. Se eu tenho um juiz, uma juíza menos rigorosa, tende a manter mais solto. Sempre lembrando que, por lei, a regra é que o sujeito vá preso ao final de uma condenação. Existem exceções na lei, então, que permitem que o sujeito vá preso e permaneça preso já desde o início. Por exemplo, quando a Polícia Civil prende ou quando a Brigada Militar prende.
mas isso não é a regra, essa é a exceção. Agora, se eu tenho um juiz mais rigoroso, a tendência é que esse sujeito permaneça preso, inclusive por mais tempo. O retrabalho é um grande problema que as polícias enfrentam, não só em Canela, mas em todos os locais. Em Canela também, a gente vê aí exemplos de sujeitos que são presos 5, 10, 15, 20 dias. Então, assim, a questão do retrabalho, eu costumo dizer que nós não temos criminosos novos em Canela, porque a gente trabalha sempre, ou grande parte do nosso trabalho é em cima dos mesmos criminosos. Tá, não tem criminosos novos, mas e esse pessoal de fora que está tentando controlar o tráfico, como é que equaliza isso? Tá, nós temos... Quer dizer, não estão instalados em Canela, mas estão atuando na região. Existe a presença de facções criminosas. A criminalidade hoje é dividida em facções. Canela não é diferente. O que nós temos em Canela, talvez diferente de outras cidades, inclusive muito próximas da região, mais lá para baixo, região metropolitana, Vale dos Sinos, é que as facções criminosas, ou no caso de Canela, a facção criminosa dominante, ela não está diretamente instalada aqui. Na verdade, o fenômeno que nós verificamos no município é que os nossos criminosos canelenses estão vinculados a uma facção, na maioria dos casos a uma só, a uma facção de fora daqui. Então, é dessa facção que chegam as drogas.